Começou já. Começou? Hum. Então, bom, pessoal, muito boa tarde. Né? Hoje é um dia muito especial, 15 de dezembro de 2021, em que a gente vai celebrar uma série de coisas aqui, boas, nessa reunião virtual, nesse webinar marcado, esse encontro marcado nosso aqui na plataforma. Né? Comemoramos hoje, celebramos hoje o Dia Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, né? Nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo nos concedeu essa data, dia do aniversário do nosso grande arquiteto Oscar Niemeyer, e a gente está muito feliz de estar aqui nesse dia para lançar um projeto muito bacana, em desenvolvimento no Centro Universitário Geraldo de Biasi, ancorado aí no curso de Arquitetura e Urbanismo, né, que é o nosso curso de trabalho, meu, Andréa Wade, que fala aqui com vocês, e do professor Lincoln Botelho, né, que daqui a pouco vai falar com vocês também. E a gente já vem fazendo alguns webinars, promovendo esse projeto, e ele se conclui, né, a primeira parte dele se concluiu esse ano de 2021. Né, ele foi pensado inicialmente como um projeto de iniciação científica. Esse projeto de iniciação científica, a gente tem todo o interesse de fazer continuado, né? Mas a plataforma é um recurso de informação, de divulgação, de coleta de uma série de fontes e acervos sobre a cultura urbana de Volta Redonda, cidade onde a gente está alocado, né? A gente está trabalhando aqui ao longo desses anos todos em que o curso de Arquitetura e Urbanismo se transferiu para cá. Né? E coube a mim a primeira fala do encontro de hoje, né? E a primeira fala sobre a construção do projeto e o que é essa plataforma, o que pretende ser essa plataforma, né? Obviamente que o lançamento desse ano é um lançamento da plataforma ainda em construção, né? A gente já tinha muito conteúdo lá nesse endereço que a gente vai disponibilizar para vocês hoje, mas não a totalidade do que a gente pesquisou esse ano, né? Porque a gente teve um ano de, ao mesmo tempo, buscar conteúdo, organizar conteúdo e construir, né, esse espaço virtual, que não é uma coisa simples, né? A gente queria que fosse uma coisa muito objetiva, muito didática e, ao mesmo tempo, também muito entusiasmante para quem não é do meio acadêmico, que ela pudesse ser plural, que ela pudesse atender a toda a comunidade acadêmica, mas não só, né? Também a comunidade e a sociedade de Volta Redonda e do Vale do Paraíba. Então, coube a minha a fala e eu escrevi um texto, porque eu não posso esquecer de ninguém, né? Então, se eu ficar falando aqui, eu vou esquecer de detalhes importantes que eu preciso dizer. Então, eu vou tentar ler e explicando algumas coisas para vocês, tá? Depois da minha fala, a gente vai ouvir o professor Lincoln, que parceiro de vários projetos, e desse em especial. Lincoln é uma pessoa muito importante para a Volta Redonda, ele assumiu por várias vezes o cargo de secretário de planejamento, então ele tem acumulado, não só como homem público, mas também como arquiteto, uma série de instruções para essa plataforma, né? Então, a gente trabalhou junto esse ano e espero que a gente trabalhe até ficar bem velhinho, né, Lincoln? Juntos. É um caminho longo aí que a gente vai trilhar, se Deus quiser. E não só eu e Lincoln, mas todo o corpo docente de arquitetura, nós temos certeza, se envolverá com esse projeto, porque é um projeto para o curso de arquitetura, né? Muito, muito bem recebido pela coordenação do curso, né? Pela coordenação, pelo apoio à coordenação, que nos deu total apoio até aqui. Então, eu vou começar a ler para a gente começar a fala, né? Muito boa tarde a todas e
e todos os presentes. Uma alegria estarmos hoje lançando esse espaço virtual que pretende ser de informação, trocas e debates sobre a história, a memória e a cultura urbana do lugar Volta Redonda. O projeto nasce do desejo de reunir a informação sobre os acervos, as fontes e os trabalhos de pesquisas existentes e em construção sobre a cidade. E, ao mesmo tempo, nos colocarmos como curso de Arquitetura e Urbanismo dessa instituição, o Centro Universitário Geraldo de Biasi, o GB, como interlocutores potentes quando o assunto é a construção material e cultural desse espaço. Temos muito a agradecer aos gestores do GB que acolheram essa proposta, não só como fonte de pesquisa e formação acadêmica viva e potente, para os estudantes, para os professores, mas como algo a ser reconhecido e ancorado institucionalmente em suas redes sociais. Então, nós vamos ter o nosso lugar no site do GB, né, já conversado, já alinhado aí a gestão do GB. Agradecemos as pró-reitorias, a Pró-Reitoria Acadêmica, na figura da professora Elisa Alcântara, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, a PROPEX, nas pessoas do professor reitor, pró-reitor, Dr. Francisco Sampaio, e da sua assessora e professora Lúcia Costa. Agradecemos a direção do Instituto de Humanidades e da Saúde, o professor Júlio Dias, a coordenadora Ione dos Santos Ravaglia, e a coordenadora do curso de Arquitetura, né, a Ione dos Santos Ravaglia, a professora Renata Fortini, o apoio à coordenação. Agradecimentos ao Wellington, né, ao nosso grande instrutor, chefe do Departamento de Tecnologia da Informação do GB, por todo o apoio, e aos parceiros que toparam iniciar esse trabalho a partir dos eventos remotos que a gente produziu. A Marlícia Azevedo, professora Marlícia Azevedo, o Alberto Costa Lopes, arquiteto, autor de trabalho importante sobre Volta Redonda, o Sérgio Fernandes e o Roberto Pimenta, arquitetos, parceiros nossos, professores e grandes parceiros ao longo da nossa produção como professores aqui. A Isabel Rocha, né, professora e especialista em patrimônio cultural, né, e também professora do GB durante muitos anos. O Paulo Célio Soares, né, nosso professor e também coordenador do curso de História, que esteve conosco aqui, contribuindo com seu depoimento. A Marlene Fernandes e a Cláudia Virgínia, arquitetas, que também estiveram conosco nos nossos primeiros encontros remotos. Agradecer aos alunos pesquisadores, todo o nosso agradecimento pela dedicação e positividade com o trabalho. Citamos especialmente Celeste dos Santos Vasconcelos, Jean Vitor de Oliveira, Maria Clara da Conceição Castilho, Pedro Henrique Ferreira Alves, Felipe Rodrigues, além das pesquisadoras que se formaram e aí deixaram o trabalho no primeiro semestre. A Eglia Aparecida Nogueira, a Gabriela Souza de Oliveira, a Ianca Camargo Touin, grandes alunos, grandes figuras, muito interessados e muito produtivos nesse primeiro ano. Desde a sua concepção, né, em 2020, esse projeto teve a sua concepção em 2020, que foi interrompida pelo primeiro ano da pandemia, até a sua retomada agora em 2021, só avançamos. Né? Construímos método de produção de conteúdo, o desenho instrucional da plataforma, o website, montamos conceitualmente e estruturalmente a plataforma e agora, hoje, lançamos para o público em geral. Tudo isso com muito carinho, em reuniões semanais de muito aprendizado. Esperamos poder avançar a cada ano um pouco mais, sem pressa e em permanente atenção à leitura da memória, vivenciando-a no tempo presente, na expectativa de construção de um futuro muito melhor para Volta Redonda e todo o nosso Vale do Paraíba Fluminense, esse lugar que a gente vive, constrói o nosso trabalho e quer muito mais potente do que hoje nos parece.
Queremos dar visibilidade aos pesquisadores, dar visibilidade também às temáticas da urbanização, a habitação, as circulações, a infraestrutura, a produção material da cidade. Aos lastros da economia desse lugar, Volta Redonda, e também de todo o Vale, a cultura. Fazer compreender o espaço articulado entre a sociedade e a materialidade construtiva desse lugar. Desejamos sorte para todos nós, né? É preciso sorte, e é preciso muito trabalho, mas também é preciso muita sorte, hoje e nos anos que virão. E é para mim, uma continuidade do trabalho de pesquisa que eu desenvolvo desde que cheguei no GB, né? É um prazer para mim ver uma série de trabalhos de pesquisa sendo recebidos pela instituição, né? Levados a sério, dentro do contexto e da realidade institucional. Nós fizemos alguns outros projetos e programas aqui ligados ao nosso lugar e ao nosso vale, e a gente quer continuar, né? Então, eu gostaria que vocês pudessem fruir e usufruir muito dessa plataforma, opinar, né? Entrar em contato conosco sempre, porque em sabendo que há pesquisadores muito sérios nesse vale, e principalmente em Volta Redonda, a gente precisa das parcerias, né? É um trabalho, vamos dizer assim, muito ambicioso, mas ele não é um trabalho ambicioso e atropelado, ele vai ser um trabalho ambicioso e continuado. Então, a gente não tem muita pressa de encher a plataforma, a gente tem tolerância para colocar lá aquilo que realmente seja potente e transformador, e transformador sob o ponto de vista da reflexão e da consciência desse lugar, né? Então, a gente sentiu falta ao longo desses anos todos que eu trabalho aqui nessa região, eu sinto muita falta de ter esse espaço que possa, de certa maneira, congregar pessoas, né? Congregar pensamentos e reflexões. A gente tem muita produção na nossa região e muita produção sobre Volta Redonda, mas ela está dispersa, ela está, de certa maneira, espraiada, e o pesquisador recente, ontem eu participei de uma banca de mestrado na UF, de Niterói, e o pesquisador recente, ele acaba pegando os mesmos títulos, as mesmas contribuições, e não consegue chegar às inúmeras fontes e articulação de outras pesquisas que são mais recentes, né? São das últimas 2 décadas. Então, a gente quer cumprir esse papel de informação, mas também de debate e reflexão. E eu tenho certeza que esse trabalho, se não ganhar a dimensão que a gente imagina, que é uma dimensão muito ambiciosa, se ele ganhar uma dimensão pequena e vamos dizer assim, recortada dentro das nossas possibilidades, ainda assim ele vai ser muito profícuo e muito importante para pensar Volta Redonda, pensar o Vale do Paraíba. Então, agradecer a presença de todos vocês aqui, os amigos, né? E a gente vai ter a fala do Lincoln e vai ter também a fala das nossas colaboradoras e dos nossos gestores e dos nossos pesquisadores também, que vão mostrar para vocês os resultados, tá bom? Um grande abraço para todo mundo que está aqui e a gente vai adiante. Professor Lincoln, a palavra é sua. Muito bem. Boa tarde a todos e todas, né? É um prazer muito grande poder comemorar o Dia dos Arquitetos. Assim, talvez um dos últimos anos eu esteja tão feliz porque esteja assim comemorando com grande gala, participando de um trabalho desse. Igualmente a Andrea,
eu também rabisquei umas mal traçadas linhas para a gente não se perder, não estragar o tempo num momento tão importante desse. E eu gostaria também de que fixasse nesse momento inaugural aqui de lançamento dessa plataforma, desse projeto que abriga tantas esperanças nossas, né? Eu gostaria de deixar alguma assim colocado de como ele se circunscreve, qual é o mote, a validade desse projeto, como é que ele se circunscreve, o que ele aspira e o que ele pretende configurar, né? Então, eu fiz umas anotações aqui que vocês me permitam ler. Primeira coisa, preservar a memória de uma cidade é manter viva a sua identidade. Esse é um chavão para justificar o trabalho de memória, né? É garantir a identidade. O processo da memorabilia é para garantir a identidade. Não existe aqui, não existe iniciativas relevantes no nível local de Volta Redonda pela preservação de Volta Redonda para a identidade nacional. Não tem. As iniciativas públicas ou são acanhadas ou não, e não passando de processo de tombamento inconclusos de um ou outro objeto ou espaço edificado. Isso que a gente nota. Ou ideias um pouco fora de foco, no nosso entender, por exemplo, o Museu do Aço. O aço é uma história conhecida no mundo inteiro. Eu acho que não é esse o foco, né? E outra questão é o arquivo público da CSN ainda se encontra retido pela empresa, mesmo depois de quase 20 anos de sua privatização, né? Tem trabalho do Ministério Público tentando resgatar isso, tentando botar o Arquivo Nacional a par disso, requerendo um certo investimento, e isso é extremamente importante nessa construção, né? Quer dizer, nós somos frágeis na questão da memória, né? 2, aí eu coloco aqui, precisamos resgatar e preservar a própria história de Volta Redonda, pois ela assinala, confirma, é ela como um registro vivo de diversos aspectos do processo histórico. De nosso interesse no GB são aspectos relevantes. 3 campos que a gente acha que fundamental e Volta Redonda como fixação, como emblema, como memória. Primeiro campo, o surgimento do planejamento no século XX, a partir da experiência de centralização da economia na União Soviética, e o arranjo fordista keynesiano no Ocidente, com o welfare state do pós-guerra, que propiciaram o surgimento das ideias em torno das cidades industriais mais avançadas do que as company towns do século XIX. Com o fim da Primeira República e com o movimento de 30, começamos a estruturar um Estado moderno e queimando etapa, mesmo com um processo de industrialização tardio, a partir de uma política de substituição de importações, mas pretendendo posicionar o país com destaque no ranking das nações. Acompanhamos para e passo o desenvolvimento das ferramentas de planejamento econômico, de planejamento para o desenvolvimento social e econômico, e com as espécies de planejamento regional e urbano. O Brasil acompanhou isso no século XX, queimando etapa, porque ele não era uma centralidade do capital, no entanto, ele acompanhou isso, o esforço nacional e todo o planejamento, né? Volta Redonda é a cereja desse bolo. Volta Redonda coroa esse processo em todos os seus aspectos. É o grande experimento estratégico brasileiro de alavancagem de nossa industrialização. Então, esse é um campo de circunscrição fundamental. Um outro campo, das convulsões sociais de 1848 na França e na Europa, surge esse arranjo das cidades contemporâneas, sob o modo de produção capitalista. Revolucionários, reformuladores sociais, artistas, criadores, pensadores de diversas filiações político-filosóficas têm, nessa cidade surgida do século XIX e a cidade contemporânea, o destino de suas reflexões, propostas e modelos,
todo pensamento contemporâneo é dirigido para a cidade, né? O Félix Guattari diz que todos seremos urbanistas, né? Ela é o anteparo de todas as nossas aspirações, né? Essa é a origem do urbanismo. O urbanismo surge daí. Volta Redonda, inspirada por Atílio Corrêa Lima, na Cité Industrielle de Tony Garnier, precursor do urbanismo racionalista, está dentro dessa história. Isso foi muito bem colocado no trabalho do Alberto Lopes, Uma Aventura da Forma, e que deu a honra de fazer um seminário conosco. Nós temos um registro caro dele aí conosco, né? Um terceiro campo, né? Um outro campo de investigação para o qual Volta Redonda é verdadeiro monumento é o da formação da classe operária no Brasil, sob a égide do Fordismo e de sua racionalidade para a expansão da acumulação de capital monopolista sob a forma de projeto civilizatório, que essa era a ideia. Muito bem demonstrado na obra do professor Edgar Tognoli BD, Formação da Classe Operária em Volta Redonda, é um trabalho magnífico também. Nosso município é um verdadeiro laboratório para a pesquisa das relações capital-trabalho, e sua construção estabeleceu a vocação industrial para toda a região do Sul Fluminense, que hoje vive as transformações e desafios da economia globalizada, mundializada, caracterizada pelos processos fragmentados de produção, mas com a decisão concentrada em poucos lugares estratégicos no mundo. Isso é um outro cenário que impacta a nossa região, né? E Volta Redonda está ligada a esse laboratório que permite esse estudo da formação da classe operária no Brasil, toda a formação todinha, durante esses processos todos da industrialização e desse movimento que a gente vive de pós-industrialização. Bom, vivemos tempos onde o fenômeno político-social de zeramento das experiências históricas surge com muita força, travestido de pensamento renovador, mas não passa de negacionismo, como dispositivo de manutenção de ganhos extraordinários de estruturas que não se sustentam mais, né? E assim, esse liberalismo exacerbado e decadente, desde sempre, combate todas as ideias de políticas públicas e, com elas, a ideia de planejamento, de construção de um coletivo, de um novo comum. Né? Esse é um momento dessa economia globalizada, fragmentada, desses aspectos que estão nas raias da insustentabilidade, precisando de interações e precisando de transformações. No enfrentamento desse cenário distópico, aí eu gosto desse tema, a memorabilia, esse trabalho de memória, é resistência pura. Preservar a memória é mais do que nunca afirmar a identidade. Volta Redonda é marco da identidade nacional. Ela não pode se apagar, ela não pode ser zerada. Essa história não pode ser esquecida. Né? E aí vem o nosso trabalho. Né? Por mais humilde que seja a nossa plataforma digital, como disse a Andréia aí, a nossa plataforma Memória Viva de Volta Redonda, que a gente se orgulha de colocar no ar agora, temos certeza de alguns aspectos que eu acho importante registrar aqui. Primeiro, pode se constituir numa ferramenta de apoio a inúmeras iniciativas de variadas origens visando a preservação de Volta Redonda como traço da memória nacional. Né? Ela vai estar aberta como mecanismo que pode receber contribuições e interagir e ajudar numa diversas iniciativas, de várias origens. Ela pode fomentar esse trabalho. Segundo, o esforço que exigiu e continuará a exigir de todo o GB, e em especial do curso de Arquitetura e Urbanismo, abre caminhos para além do próprio GB. Por isso, a nossa responsabilidade é muito grande. A Andréia já sinalizou isso ali na fala dela. E terceiro, certamente que impactará
né, como centro, como a grande acervo que é, e que se tornará e que vai cada vez mais se adensando, ela impactará na formulação das políticas públicas ligadas ao desenvolvimento urbano e regional. Não só na cidade de Volta Redonda, mas em toda a nossa região. Ela vai ter esse caráter, inevitavelmente, não tem como. Então, minha fala é de parabenizar a nossa instituição, o UGB, pelo apoio inequívoco, como o André falou. De todos os momentos tivemos esse apoio, apesar da diversidade que vivemos, que foi muito duro construir esse trabalho com todas as limitações vividas, né, recentemente, né? Parabenizar, sobretudo, os nossos alunos e egressos envolvidos diretamente no projeto. A Andréa nominou-os a todos aí, né? Conclamar agora, eu acho que é importante conclamar a todos os professores do UGB, de todos os cursos, para se apropriarem da plataforma como ferramenta de afirmação da qualidade de nossas cátedras, de nossos ministérios, das nossas disciplinas, do nosso ensinamento, do nosso convívio, da nossa construção de conhecimento dentro da instituição. Temos que nos apropriar, está aberta por todos os professores. Pelo contrário, quanto mais participação desses professores, maior será essa plataforma, maior ela vai ganhar em qualidade, né? E que possamos estar abertos às contribuições de toda a sociedade interessada na preservação de Volta Redonda como memória nacional e traço da nossa identidade, né? Então é isso. Volta Redonda é fruto de uma cultura de planejamento iniciada no século XX, ela é marco disso, né? Volta Redonda é registro especial na história do urbanismo progressista, racionalista, ela é registro especialíssimo. Talvez não tenha uma outra experiência de uma cidade industrial na América Latina inteira, como Volta Redonda, né? Tiveram várias experiências de company town no modelo do final do século XIX, né? Várias no início da década até 20, até Volta Redonda surgir, mas com o traço de urbanismo progressista, racionalista, inspirado no Tony Garnier, que mais tarde vai ser o ponto auge ali do racionalismo com Le Corbusier, com Auguste Perret e outros, Volta Redonda é um registro especial, se circunscreve nesse ambiente, ela é marca, isso ela captura toda essa história. E Volta Redonda é marco na história das lutas operárias no Brasil. E nesse campo até temos muitos trabalhos. O nosso curso de história mesmo do UGB tem expertise nesse campo, né, de análise do desenvolvimento político-social em Volta Redonda, a UF, tem grandes trabalhos nesse campo. Essa plataforma, evidentemente, que nesses dois campos, a cultura do planejamento e a história do urbanismo, é de um interesse muito direto do nosso curso de arquitetura, mas a plataforma está para além disso também, né? Está além disso. Então, ela está aberta para isso. Eu acho que o nosso trabalho vai ser a manutenção dessa a nutrição, a André gosta de usar o termo da nutrição. Nutrir essa plataforma ao longo é um processo permanente, que é uma coisa boa de planejamento, que é um chavão do planejamento, processo permanente e aproximação sucessiva, né? É esse o caráter da nossa plataforma e eu acho que a gente tem tudo a crescer com isso e fazer engrandecer o nome da nossa instituição e, ao mesmo tempo, prestar um serviço inimaginável para Volta Redonda e para a nossa região e para fixar, para sublinhar esse traço importante da identidade nacional, né? Eu acho que era esse o registro que eu gostaria de fazer assim, desses pontos, porque nesse momento de lançamento desse trabalho, porque eu acho que o trabalho ele tem essa chance, ele aponta esse horizonte, como a Andrea falou, e ele tem todo o shape para agregar e para atrair as contribuições de todas as origens, né? Eu acho que a gente está de parabéns, então é um evento maravilhoso poder lançar isso no dia
dos arquitetos e urbanistas. Nossa, fico muito feliz. Nunca comemorei essa data tão bem como hoje estou comemorando. Agradeço a todos por isso, por essa oportunidade. Um abraço a todo mundo. Muito obrigada, Lincoln. Olha, pessoal, retomando um pouquinho o que o Lincoln falou aí sobre a questão da abrangência e da pluralidade que a gente imagina, de certa maneira, convocar os cursos do GB, né? São muitos os cursos da engenharia, uma contribuição assim, muito importante para toda a construção física, matérica dessa cidade, né? A grande tradição da engenharia que Volta Redonda abrigou, e não só isso, né? A administração, o direito, todos os cursos do GB terem na plataforma um assento importante e não só a busca, mas também a contribuição, né? É isso que a gente vai tentar fomentar também. E aqui, antes de a gente ouvir nossos grandes pesquisadores, alunos, que vão falar para vocês um pouquinho mais da construção, a gente tem alguns gestores aqui presentes conosco. Temos a Propex, a representação da Propex, temos a nossa direção de institutos, temos a nossa coordenadora e nosso apoio à coordenação. Então, a gente queria ouvir uma palavrinha de cada um deles, porque todos eles foram envolvidos nesse projeto, né? Então, a gente encheu bastante o saco de cada um, né? E agora a gente quer ter vocês sempre muito com a gente, né? O tempo todo. Então, professora Lúcia Costa, gostaria da sua palavra. Então, Andréia, para a gente aqui da Propex, né? Inclusive eu falei muito ontem com o doutor Sampaio sobre isso, é um motivo de muito orgulho, né? Porque é um desejo antigo de vocês, né? Você sempre trazia essa demanda para a gente, e a gente sempre falava, vamos colocá-la num projeto de iniciação científica, porque tem um tempo de maturação, porque envolveria muitos setores, envolveria muitas outras coisas, né? Dificuldades, e com a pandemia, então, pior ainda, né? E foi muito feliz para a gente foi muita felicidade quando esse projeto começou a se desenvolver pelo PIC, e que você estava dando já um sinal de lançamento agora no final do ano, e que bom, né, Lincoln, que foi no Dia do Arquiteto. Parabenizo aí todos os arquitetos pelo grande dia, né? Então, para a gente é um motivo de muito orgulho que um projeto esteja dando um fruto tão potente, um fruto tão profícuo, e que vai, assim, ajudar muito a cidade, vai ajudar os cursos, vai envolver toda a comunidade acadêmica, e a gente vai criar essa plataforma maravilhosa aí para depósito, né? A palavra depósito é muito ruim, mas assim, para abarcar todo esse conhecimento, essas coisas bacanas que ficam aí soltas e sem ter um lugar privilegiado para que o pesquisador possa buscar num momento de necessidade. Parabenizar também que esse projeto ficou entre os 10 primeiros no Congresso Nacional de Iniciação Científica. Eu sabia disso quando a Andréia falou que tinha inscrito o projeto. Falei assim, esse projeto vai ficar, se não ganhar o prêmio, vai ficar entre os 10 primeiros. Eu tinha certeza, tamanha envergadura do projeto. Então, assim, em nome do Dr. Sampaio, em nome da Propex, parabenizar todos pela grandiosidade desse projeto e que ele dê muitos frutos para muitos anos aí. Obrigada, gente. Obrigada, professora. Queríamos passar a palavra, então, para o professor Júlio Dias, que está aqui representando a nossa pró-reitora acadêmica e também a direção do Instituto, né, de Humanidades e da Saúde. Obrigado, Andréia. Olha, parabéns, Andréia, Lincoln, pesquisadores. Realmente, assim, deu para perceber que foi um projeto que já teve sucesso, vai ter mais sucesso ainda, e ele vai estar além dos muros da academia. Quer dizer, nós vamos alimentar, isso vai servir para muitas ações práticas. Volta Redonda, ela está sempre muito na frente, muito na vanguarda. Eu participei, enquanto estava no Instituto de Tecnologia e Engenharias, de um movimento que está acontecendo junto à Firjan, justamente de as instituições locais prestarem serviços para as nossas empresas, e com foco muito no polo metal mecânico. Então, você precisa de um serviço, em vez de buscar fora, vamos encomendar aqui, nós vamos entender as dores dos empresários e fazer isso acontecer. Então, a gente percebe que essa plataforma ela pode ter uma extensão muito bacana. Contem com a pró-reitoria acadêmica e com o Instituto para que a gente envolva os demais cursos
os demais coordenadores, podemos combinar no próximo semestre um dia para uma apresentação formal, o pessoal conhecer, e aí eu tenho certeza que, pela qualidade do que foi feito, isso por si só já vai atrair bastante pesquisadores aí atuando em parceria. Tá? Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês, pessoal. Bacana mesmo. Parabéns. Obrigada, Júlio. E parabéns a todos os arquitetos e urbanistas, né? Eita! Essa data é próxima à minha data, que é a do Dia do Engenheiro, né? Nós estamos sempre juntinhos. Tá sempre juntinhos, sempre juntinhos. Obrigado, Bom, pessoal. Um abraço para você. A gente quer ouvir também a nossa coordenadora, a professora Ione Ravaglia. Ione, está contigo, Ione? Está comigo, né? Pois é. Olha só, eu estou, assim, emocionada, porque eu acompanhei desde o início, desde as primeiras ideias, né, que você discutia, você falava comigo e a gente ali discutindo. Então, quando a coisa começou a andar, eu falei assim, Andréia, eu acho que isso pode dar certo, pode não dar certo, mas sinto que vai dar certo, né? E eu estou muito feliz, entende? E tudo que foi falado agora, inclusive do próprio Júlio que falou, você comentou, e o próprio Gringo, e a Rita Costa, realmente é para dar uma abrangência maior. Isso me deixou assim, mais emocionada ainda, porque é uma oportunidade, realmente. Eu quero parabenizar de coração, porque eu já parabenizo vocês há muito tempo, né? Vocês dois e também os alunos que participaram. Tá? E agradecer, obviamente, à instituição, à Lúcia, ao nosso diretor de instituto, que sempre, né, sempre acolhe com muito carinho, com muito respeito, todas as demandas que a gente necessita. Viu, Júlio? É com muito carinho que eu transmito isso para você. Ok? Era isso, gente. Obrigada, Ione. Dá esse assento, né? Eu queria passar a palavra agora para uma pessoa muito especial para mim, porque Renata Fortini foi uma iniciante científica inesquecível, né? Foi minha aluna, iniciante científica brilhante e agora apoia a coordenação do curso de arquitetura. Renata, muito emocionante ter você aqui e lembrar de tanto que a gente trabalhou e vai trabalhar ainda com a pesquisa científica, né? Sim, obrigada, Andréia. Nossa, eu me vejo como... Eu queria estar no lugar dos alunos, né? Nesse momento, eu queria estar no lugar dos alunos, vou ser bem sincera. Você sabe o quanto eu gosto, né? Eu gosto mesmo, assim, de pesquisar, né? Desse ponto. E, assim, hoje, né, como o Lincoln também falou, principalmente hoje, né, dia do arquiteto e do urbanista, trazer essa plataforma, trazer a iniciação científica, né, assim, dar esse protagonismo para ela, eu acho que é fundamental, porque é importante que as pessoas compreendam que a arquitetura vai muito além, né, vai muito além do que só um núcleo, né, de fazer edificações ou algo, né? A arquitetura vai para transformar a vida, para qualificar os espaços, para trazer mais qualidade de vida mesmo para quem permeia, né, nesses espaços, né? A cidade é arquitetura, né, e urbanismo. E você sabe o quanto eu gosto de urbanismo, né? E aí trazer o urbanismo também para o dia do arquiteto e urbanista, né? Trazer essa outra... Esse lado que muitos deixam até passar um pouco, me deixa muito feliz, assim. E como o Lincoln falou, a plataforma, né, essa questão da memória da cidade, a gente que nasceu em Volta Redonda, né, principalmente a geração de agora, que tem pouca memória, né, Lincoln, assim, de como a cidade foi construída, até de como a arquitetura, né, como o urbanismo, como a cidade viveu do urbanismo, né, como ela... nasceu dele e para ele foi se desenvolvendo, né? Assim, como foram essas transformações. Eu, inclusive, na minha pesquisa de mestrado, também sinto dificuldade de procurar, de achar elementos que
que tragam esse viés de memória, de identidade, de história da cidade. Então, eu acredito que a plataforma vai ser essencial para quem pesquisa para fora da instituição e para dentro dela também. Como o Júlio falou também, eu acho que a gente tem que começar semestre que vem também apresentando aos nossos alunos, né, essa plataforma e aos professores. Nossos professores, né, Renata? Os Exatamente. outros cursos. Com certeza. Mas eu me sinto muito honrada de estar aqui. Queria parabenizar vocês, né, os alunos, pelo CONIC também, pelo site, né, por tudo. E é isso que eu tinha para falar. Eu fico muito feliz mesmo, de verdade. Obrigada, querida Renata. E agora a gente vai passar para os nossos pesquisadores queridos aqui, cada um dando um depoimento pequeno e depois, ao final, a gente vai mostrar a plataforma para vocês. Porque cada um foi responsável por uma ponta do projeto, né? Então, eu queria que cada um pudesse falar um pouco do seu recorte, né? E seu depoimento. Eu queria chamar primeiro a Celeste dos Santos Vasconcelos, hoje já arquiteta, mas que fez questão de ficar conosco durante todo o segundo semestre também. Um trabalho belíssimo de busca de fontes, de acervos, de bibliografia e principalmente de indicações digitais, virtuais, que o pesquisador pode se ancorar. Celeste? Boa noite a todos e todas. Feliz Dia do Arquiteto, da Arquiteta. Foi um prazer para mim continuar aqui fazendo pesquisa com vocês, iniciação científica. Eu sempre busquei estar inserida, sempre fazer projetos desse tipo, extracurriculares, porque eu acho que quanto mais atividades extracurriculares dessa natureza a gente busca durante a graduação, mais a gente entra em contato com temas ou com trabalhos que, dentro do curso, geralmente a gente não está tão inserido por, né, ter uma matriz e tudo mais. E a pesquisa, a iniciação científica, ela permite que a gente se insira em campos até que a nossa área de formação ela não chega usualmente. E é um desafio, muitas vezes, mas é um desafio daquele tipo que te instiga a sempre continuar e se desenvolver. Eu aprendi muita coisa esse ano que eu não sabia fazer, que eu não conhecia, e eu acredito que, da mesma forma, poderão as pessoas, não só pesquisadores, mas pessoas que não estão ligadas necessariamente à academia, poderão entrar em contato com materiais de muita boa qualidade e que são produzidos sobre a nossa cidade mundialmente, porque Volta Redonda tem essa importância. Ela é importante não só para nós aqui do Vale, não só para nós do estado do Rio de Janeiro, mas no mundo todo. No mundo todo são feitas pesquisas sobre Volta Redonda. Isso é muito legal de saber e de conhecer. E a plataforma ela reúne esse tipo de informação também. E eu espero que ela cresça cada vez mais com qualidade, claro, como a professora pontuou, sempre reunindo obras de caráteres diversos, assim, desde literatura, vocês vão encontrar lá literatura de cordel, por exemplo, que é um nicho muito específico, mas que trata de Volta Redonda. Nomes de renome nesse nicho vão estar falando sobre Volta Redonda, dissertações, teses, futuramente monografias. A gente tem feito uma pesquisa extensa sobre isso e muito material a gente refinou, filtrou e nem colocou lá nesse momento agora, porque a gente realmente pretende que
todo esse material tenha uma qualidade para que vocês possam acessar essas informações com segurança. Mas, no momento, ela já possui uma base grande, assim, e interessante para quem faz pesquisa e para quem quer saber sobre Volta Redonda, porque não é necessário fazer pesquisa, não é necessário estar na academia para se interessar sobre a cidade onde você vive, a cidade que você passa por, ou a cidade que você trabalha em. Então, eu espero que vocês gostem do material que está lá. Se houver alguma informação, algum material que vocês tenham, alguma pesquisa que vocês estão elaborando, que está em andamento, e queiram enviar para nós, fiquem à vontade. Lá tem canais de comunicação, onde vocês vão poder entrar em contato conosco. E é isso, eu espero que agrade a todos vocês. E feliz Dia do Arquiteto e da Arquiteta de novo. Isso aí, Celeste, querida, né? E que você fique sempre conosco, tá? Embora você esteja já aqui formada, arquiteto, urbanista, mas a sua colaboração imprescindível, impecável, né? Parabéns para você e parabéns e agradecimentos por ter ficado, né? Agora a gente queria falar com o Felipe Rodrigues. O Felipe teve toda uma participação na concepção instrucional da página. Felipe, está por aí, querido? Não sei se o Felipe está conosco. Acredito que não. Acho que não está. Ainda não está. O Jean, vou chamar o Jean Vitor, né, que organizou alguns dos verbetes, organizou, sistematizou os relatórios, é o sujeito da organização sistêmica dos conteúdos, né? Então, Jean, a palavra está com você. Boa tarde. Eu queria primeiro agradecer a Andréia, também felicitar aí pelo Dia do Arquiteto, mas primeiro agradecer a Andréia, porque eu acho que rolou uma identificação muito grande entre a gente, por a gente ser outsider, né? Por nós não sermos de Volta Redonda, a gente tem aquele olhar do cara de fora. Eu sou meio caipira, assim, até, e sempre olhando meio assim, com o olho assim, tipo, o que está acontecendo aqui? E desde numa das nossas primeiras reuniões, eu me recordo que eu falei assim, que todos os caminhos trazem a Volta Redonda, porque eu acho que é uma coisa muito magnética que acontece aqui. E sobre o trabalho, é uma coisa gigantesca, né, que a gente está organizando, e uma das dificuldades foi de condensar isso, porque a tarefa dos verbetes é uma coisa muito concisa, muito pequena, para as pessoas poderem se interessar e também seguir um caminho para poderem procurar mais especificamente depois, né, o que elas estiverem interessadas. Aí você selecionar o que você pode colocar, as coisas que vão ser pertinentes, o que não vão ser, é muito grande, porque o conteúdo é assim inesgotável, é uma miríade de coisas que vão aparecendo e se conectando, e é lindo, assim, mas é muito difícil. E a André, assim, agradecer o carinho dela e sempre o carinho com o conteúdo, com a plataforma, até mesmo o jeito dela se relacionar com as palavras, né, da nutrição da plataforma, que é uma coisa muito bacana e bonita. Eu gosto bastante, porque eu me identifico também. Eu pego para mim, é como se fosse um bebê nosso, né, a plataforma. É verdade, E, assim, é uma coisa muito... Eu tenho muito orgulho de estar aqui. Quando eu soube que a gente conseguiu uma colocação boa no Congresso Nacional, também fiquei muito feliz, que eu apresentei, mas eu estava nervoso, mas mesmo assim o trabalho falou meio que por si só também, né? Porque é de muita qualidade, assim, e assim, nem fico até emocionado para falar, sabe? Obrigada por tudo, por vocês que colaboraram, pelas pessoas assim que vieram nos webinários, vocês que estão presentes. Foi tudo muito bacana esse ano, e só dar continuidade ano que vem, né? Isso aí, vamos continuar, né? A gente teria a fala de Felipe, Maria Clara e Pedro
Eu não sei se Pedro está por aí, se Maria Clara está por aí. E Felipe, eu acho que eles ainda não chegaram do trabalho, mas então eu vou adiantar que são alunos que trabalharam muito e eu vou dizer um pouquinho do que eles fizeram, né? O Felipe, desde o início da construção, foi destinado a ele o desenho instrucional da plataforma, que ele teve muita dificuldade. Nós montamos esse website sozinhos, né? Nós não somos dessa área, tivemos muitas dificuldades para fazer esse trabalho, mas a gente se virou e conseguiu ter uma primeira versão da plataforma, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou abrir e vou compartilhar a tela com vocês, né? Mas o Felipe foi fundamental, porque ele realmente, né, buscou os tutoriais, ele buscou a informação, e a gente acabou conseguindo da melhor maneira nesse momento, né? E aí agradecer demais também ao DTI do GB, que foi parceiro, né, e nos ajudou também, embora trabalhe com a questão do hardware, principalmente, mas eles sempre deram um suporte que a gente conseguiu avançar. A Maria Clara tomou um pouco conta das outras mídias sociais, né, o Instagram, a plataforma está no Instagram, está no Facebook também, né? Então, a Maria ficou responsável aí por organizar posts, por organizar essa divulgação. E o Pedro, que é o nosso promotor, né? É um sujeito de muita comunicabilidade e tudo, ele realmente visitou todas as instituições, a gente não conseguiu fazer os verbetes de todas as instituições que ele visitou, mas a gente tem aí alguns verbetes, né? A gente selecionou o IPPU e o Clube Foto Filatélico, porque são duas instituições que realmente abrigam muitas fontes de pesquisa, né? Muitos conteúdos de pesquisa. Então, a gente quis sinalizar nesse primeiro momento as duas instituições, né? Então, eu vou tentar buscar lá, só para vocês terem como ver o nosso site nesse primeiro momento, né? E a gente poder também mostrar um pouquinho para vocês, tá? Do que você encontra lá. Instagram, Facebook e o website estão com a mesma fala, né? A plataforma Memória Viva VR, né? Então, não é difícil de encontrar. Não sei se eu estou compartilhando aí. Estou, gente? Agora tá. Agora tá, né? Então, é uma estrutura bem simples, né? O nome dela aqui, se você tiver alguma coisa que pesquisar, né? O GB, a nossa ancoragem, essa plataforma vai também estar sendo acionada através do site do GB no próximo ano. A gente vai protocolar isso. Conversei com a professora Elisa e ela pediu que a gente fizesse isso de uma maneira mais formal, né? Então, aqui um pouco das fotos, como disse o Jean, né? Um pouco da poesia que envolve esse aço, né? E, ao mesmo tempo, uma simbologia, um caráter tão simbólico dessas imagens que fortalecem o vale, fortalecem esse lugar e que deixa no nosso imaginário essa força, né? De construção coletiva, principalmente nessa imaginária que Volta Redonda tem. E aqui a gente tem as várias frentes de pesquisa, né? O que é a plataforma, Volta Redonda, né? Um verbete sobre Volta Redonda, um verbete sobre o Atílio, né? Então, esses verbetes, olha, eles vão sendo... eles têm esse primeiro momento que inaugura a plataforma, mas eles vão sendo, como o Jean falou, nutridos, né? A cada ano eles vão ganhando mais força, né? O Atílio, que é o arquiteto urbanista que dá suporte a esse projeto, né? Que constrói esse projeto para a cidade, para a Vila Operária, e a gente quis dar um acento a ele, principalmente
no webinar que convidamos a professora Marlice, especialista aí nas pesquisas sobre esse profissional, né, do início do século XX, tão importante para o Brasil e também para Volta Redonda. Os acervos bibliográficos contam, né, a gente vai nutrindo em sequência mais os principais livros, as principais teses, as dissertações, os artigos científicos, os cordéis, e tudo mais que a gente puder nutrir, né? A gente começa inicialmente dessa série de reuniões aqui, né? De conjuntos reunidos aqui, e principalmente onde você pode encontrar esses títulos virtualmente, né? Que é o grande interesse, quer dizer, principalmente para pesquisadores que estão fora de Volta Redonda, né? Poderem ter acesso a esses documentos, né? Então, como disse a Celeste, a gente já tem uma série de títulos disponibilizados aqui, mas isso é só o começo, né? A gente está começando, temos tese, dissertações, artigos científicos, cordéis, a gente fez uma seleção dos principais títulos que envolvem nesse primeiro momento, né? Os textos de referência, a gente quis abrir também uma âncora para os ensaios, né? O primeiro ensaio é meu, reunido aí da minha tese de doutorado, mas a gente já está aceitando vários outros ensaios, né? Então, a gente tem esse ensaio sobre Volta Redonda e temos também uma apresentação digital de um seminário recente sobre a história, a memória de Volta Redonda também. Então, a gente tem aqui a ideia desses textos de referência poderem ancorar vários autores que possam contribuir com a nossa plataforma também. As instituições, a gente queria fazer os verbetes que dessem o acento correto das principais instituições de pesquisa sobre Volta Redonda, né? Então, a gente começa com o IPPU e também o Clube Foto, Clube Foto Filatélico de Volta Redonda, né? Para falar um pouco da história deles, do endereço deles, do contato deles, do telefone deles. Isso é uma coisa que nos interessa divulgar, para as pessoas saberem quais são as principais fontes também. As entrevistas e depoimentos, a gente traz aqui todos os webinars que fizemos nesse ano, né? Os depoimentos de gente bamba, gente que está envolvido com o tema, envolvido com Volta Redonda desde sempre, e também com o Vale. E todos esses webinars são fontes de pesquisa, né? Então, no nosso canal do YouTube, que também é importante que vocês visitem e que vai ser também fonte de muitas publicações, né? Por lá, muitos vídeos, então, recolhidos por nós. Então, a gente tem aqui a professora Marlice, que falou sobre o Atílio Corrêa Lima, né? A história potente dele para o urbanismo brasileiro. O Alberto Costa Lopes, autor de um grande título sobre Volta Redonda, falou sobre os estudos dele sobre a morfologia da cidade e os limites dessa morfologia hoje, né, nas transformações pelas quais ela passou. O Pimenta e o Sérgio, queridos amigos, parceiros, colegas, que contribuíram enormemente para a construção da espacialidade e para a materialidade desse lugar Volta Redonda, né? Deram depoimentos também como sujeitos formados em um tempo vigoroso dessa cultura siderúrgica, né? A professora Isabel Rocha e o professor Paulo Célio dando depoimentos sobre o patrimônio cultural e sobre a preservação da memória e da identidade, né? Dessa vinculação entre essas coisas. Então, foram depoimentos muito legais que centraram a atenção em Volta Redonda. E a arquiteta Cláudia Virgínia e a pedagoga e também professora universitária Marlene Fernandes, que falaram da sua contribuição e do seu depoimento, ambas ligadas assim, a pesquisas teóricas sobre a cidade e também aos movimentos sociais da cidade. Então, a gente quis deixar esse legado já nesse primeiro ano, né? Os eventos
vão estar sempre aqui em construção, a gente vai publicar, né? E toda essa outra parte aqui, né, os atores sociais da memória, que a gente tem interesse de trazer, né, de registrar vários dos atores dessa memória mais tardia e mais recente de Volta Redonda, né, sujeitos dessa materialidade, sujeitos dessa sociedade que foram importantes para construir esse espaço que a gente vive hoje e que pode pensar viver no futuro. Está em construção, né, esse trabalho, a gente já capturou muito, principalmente nos títulos que a gente tem e nas pesquisas que a gente tem aqui mesmo no GB, né, a pesquisa do movimento moderno em Volta Redonda, a gente já tem acumulado uma série de pesquisas e precisa sistematizar para colocá-la aqui na plataforma. A iconografia, né, as principais fontes iconográficas, né, não só de fotografias, mas também de imagens, de ilustrações, de cinema. Então, a gente vai tentar trazer para vocês os links que dão acesso a essas fontes de pesquisa. Não vamos ter aqui um repositório de imagens, até porque nós nem temos autorização para ter tantas imagens, né? Mas a gente vai dar pistas de como encontrar essas imagens, que fontes essas imagens podem ser encontradas, né? Os vídeos também, são vários vídeos, curta-metragens, longa-metragens feitos sobre Volta Redonda. A gente está construindo essa ideia. A gente traz aqui apenas os nossos vídeos, por enquanto, mas a gente tem registro de muitos outros vídeos esses acervos vão ser disponibilizados aqui, os endereços também. E o Fale Conosco, né, pessoal, que vocês podem aqui tirar dúvidas, mandar informações, ajudar a gente a nutrir essa plataforma da melhor maneira possível, né? Além desse trabalho de pastas, né, e de capítulos diretos, assim, né, que a gente fala, a gente tem aqui também uma comunicação mais direta, que são os posts, né, que, de certa maneira, se o sujeito tiver um pouco de dificuldade aqui, porque são muitos recursos e muitos conteúdos, a gente traz aqui posts em que vamos disponibilizar sempre uma linguagem mais imediata. Então, a gente dá boas-vindas à plataforma, explica um pouco o que ela é, né, para o leitor que chega de primeira, né, sobre Volta Redonda e sobre o Atílio, que nos interessa muito divulgar, publicizar as questões sobre essas figuras e sobre esses temas também. Então, esse ano, a gente recortou na disponibilização dos principais conteúdos, né? E é um trabalho, como eu falei para vocês, é um trabalho de nutrição lenta e consistente. A gente não tem interesse de fazer uma coisa só por fazer, né? A gente quer que seja um trabalho continuado e que possa refletir a seriedade com que a gente desejaria buscar essas informações, né? Como pesquisadores e como arquitetos e como sujeitos comuns da sociedade do Vale de Volta Redonda. Então, a gente convida todos vocês a estarem buscando, né, o site Plataforma Viva VR, né, e a gente vai deixar esse endereço o mais potente possível. Se vocês clicarem Plataforma Viva VR na linha de endereços de vocês já vão ser dirigidos para o site. Tem o nosso canal no YouTube, que vocês vão acessar através dos vídeos, né? O Instagram, o @memoriavivavr, que também a gente já está no Instagram, e a gente pede a vocês que curtam muito tudo lá, se inscrevam, né? Passem a seguir o Instagram também, e o próprio Facebook, que está articulado ao Instagram, né? Então, a gente quis também lançar tudo junto, justamente para que vocês pudessem permear todos esses
todos esses links, né, das redes sociais e também do website. E no ano que vem, no próximo ano, a gente vai estar ancorado também no site do GB, né? Esse ano foi muito atropelado, agora esse final de ano, e eu conversei com a professora Elisa e falei do desejo que a gente tinha de lançar esse ano. Para fechar um trabalho, né? Obviamente que a iniciação científica não termina, a gente tem que entregar um relatório, né, professora Luz? Tem um relatório para entregar, mas eu acho que fecha uma série, um conjunto de pesquisa, né? Um conjunto de conteúdos que já está pronto e disponível para todo mundo que tiver interesse, né? Então, também, assim, essa questão da iconografia, a gente quer fazer concursos de fotografia, a nossa plataforma quer uma motivação viva, né? Por isso, essa palavra, né, dessa memória viva, desse presente, dessa memória presentificada e potente para o futuro que a gente quer construir, né? Então, esse é um recado geral, né? Para todo mundo que está nos assistindo. Pois não, Júlio? Eu vou pedir licença, que eu tinha falado na reunião mais cedo, eu tenho um compromisso Sim. Agora, parabéns por tudo que vocês fizeram. Estou muito encantado, realmente. Já estou seguindo no Instagram, acabei de clicar. Opa, isso aí, Júlio, assim. Olha, estaremos muito juntos ano que vem. Peço licença a vocês, pessoal. Uma Muito boa noite. obrigada Muito pela obrigado sua pela presença, oportunidade, Júlio. tá? Muito obrigada, Vamos tá? combinar. Pela sua presença. Vamos combinar e vamos Tchau. combinar com os outros professores, com os outros Os coordenadores institutos também. envolver, com certeza. Coordenadores. Ione vai fazer esse papel aí de chanceler aí da nossa plataforma, viu, Ione? Contem comigo, vamos Ione fazer um grande Renata. evento de divulgação. E depois Sim. a coisa vai natural. Isso. Um abraço, pessoal. Obrigado. Desculpe, hein? Obrigada, Júlio, obrigado. Bom, eu acho que assim, lançamos, pessoal, né? Vocês podem ter acesso livre e deixar recados, deixar opiniões, deixar sugestões para nós em todos os nossos canais, né? No Instagram, no Facebook, no YouTube, né? Deixar recadinhos, que a gente vai estar atento também, recolhendo essas questões desde já. E deixar para vocês a ideia de que ela ainda está incompleta, mas ela já está viva. Né, Lincão? Ela estará sempre incompleta, né? A incompletude faz parte do caráter dela, né? Porque ela está sempre em construção. Isso eu acho interessante. Só a vida inteira sempre me causou muito problema você não ter um endereço onde você pudesse minimamente ter uma listagem das diversas teses de dissertações, teses e trabalhos acadêmicos, científicos feitos de uma maneira ou de outra, tratando de Volta Redonda. Isso para quem está na lida, para estar no dia a dia trabalhando Eu trabalhei durante 40 anos com planejamento urbano, e isso é munição, isso é fundamento, é matéria-prima de trabalho, e é muito difícil. Só da gente reunir, só essa chavezinha aí de poder reunir esses documentos todos, já é de grande valia para quem está às voltas com o planejamento e com a pesquisa acadêmica também. Não só a pesquisa acadêmica, como na vida privada, e na vida fora da academia profissional, no ambiente profissional, tentando produzir as suas substâncias e ancoragem de qualidade para suas propostas profissionais, né? É importante isso, né? E você ter um lugarzinho aí é ótimo. Então, eu creio muito no papel que essa plataforma vai desempenhar, né? E vai exigir de nós. Eu volto a chamar a atenção que vai exigir da gente a gente tem muita responsabilidade nisso. Nós temos que ter muita humildade e responsabilidade para saber que é um trabalho longo, duro e permanente. É um trabalho permanente de aproximação sucessiva, né, que é do jargão do planejamento, né, trabalho, processo permanente, e de construir isso, já no início do ano a gente já requalificar qual vai ser o estratégico, qual vai ser as atividades fundamentais para serem perseguidas durante o ano de 2022,
com relação à plataforma, né? E ela, com o tempo, vai ganhar cada vez maior expressão. Espero não só que fique só no engrandecimento da plataforma, mas eu tenho certeza que ela vai extrapolar a si própria. Ela vai estimular outros trabalhos com a memória de Volta Redonda, vai trabalhar outras ações que devem ser feitas. Volta Redonda padece de um lugar, de não ter o acervo todo técnico de construção da Vila Operária, do projeto do Atílio Correia Lima, é todo da CSN, está todo enclausurado lá, fechado. Aquilo precisa ir para o domínio público, aquilo precisa. Tinha uma maquete feita pelo Atílio, que vivia jogando búzio ali no. Hora estava no escritório central, outra já não se sabe mais onde a maquete está, entendeu? E não pode perder isso, está entendendo? Esse material já está passando da hora do Arquivo Nacional encampar esse material e qualificar e tratar esse material. Eu sei que custa uma grana violenta fazer isso e o momento não é muito apropriado. Eu participei de encontros do Ministério Público Federal com a CSN, com o município, eu falando pelo município, na tentativa de ter um termo de ajuste de conduta, tem uma ação civil pública aberta pelo Ministério Público Federal com relação às preocupações com esse material da CSN. Poxa, já passou da hora da gente ter um trabalho, um trato sobre isso, né? A gente pode, com a nossa plataforma, começar a estimular, cobrar isso e até ajudar a descobrir caminhos para que essas providências se concretizem, né? Eu acho que a gente vai materializando, a plataforma vai ter esse papel de forçar na materialização de uma série de ideias que ficam só nas ideias e que não vão para a prática, né? Para o campo do acontecimento, do evento. Eu acho que a gente vai conseguir isso. Essa é a esperança nossa, né? A gente está torcendo por isso, né? Baião quer falar, Baião? Então, eu fico muito emocionado, né, com isso que está acontecendo, né? Vendo dois amigos, uma professora que eu conheci há mais de 35 anos aí, né? E tudo isso? Tudo isso, né? Eu já tenho 30 já alguma coisa de formado, né? Não fala nas idades, não. A instituição estando representada aqui também, na presença da Lúcia aqui, né? Os alunos que participaram, eu acho que seria bastante importante que a gente fizesse um esforço, que essa plataforma pudesse acessar, pudesse chegar também, né? Obviamente que isso está aberto para qualquer pessoa que faça acesso a ela, mas as prefeituras da região, de maneira geral, é muito importante. Volta Redonda nem se fala, Barra Mansa, então eu estou vendo aqui que ela tem título de Volta Redonda, mas eu não consigo me desligar, né? Embora nasci em Volta Redonda, criado aqui, estudei em Volta Redonda, vivia com uma família lá e família aqui, trabalhando lá, né? A minha vida, eu tenho uma vida dupla com as duas cidades, né? O meu início profissional foi em Volta Redonda. Então, nós como arquitetos que estamos na prefeitura, e eu estou falando porque eu tenho um trabalho de vida muito grande, né? Prefeitura de Volta Redonda, trabalhei por 4 anos, Barra Mansa também. Uma das coisas mais importantes para o arquiteto, a gente fala que a gente precisa conhecer o território. E conhecer o território sobre todos os aspectos, né? O aspecto da geografia, o aspecto do urbanismo, o aspecto social, o aspecto da economia. Então, e como foi lançado esse coisa com o título de Memória Viva, né? Eu até escrevi uma coisa aqui, né? Para a gente conhecer o território, não basta conhecê-lo hoje somente, né? É preciso conhecer o seu passado e fazer reflexões sobre ele, né? Será que é preciso conhecer o presente? Não, é preciso viver o presente. É isso que nós estamos fazendo, né? Essa criação dessa memória é importante. E vivendo agora e fazendo uma reflexão sobre o passado, a gente pode pensar num futuro mais qualificado, né? Então, isso é de fundamental importância, né? Eu penso que nós poderíamos, a instituição, não sei se faz um convite para as prefeituras, está acontecendo um negócio aqui, né? Eu estou desesperado porque, por exemplo, eu tenho vivido coisas em Barra Mansa, a história do pátio manobra, de grandes projetos, né? Que poderiam, né, estar num site desse, né?
quanta história de grandes projetos e pequenos projetos que vão construindo a cidade, né? A gente que trabalha com projetos de equipamentos urbanos, pequenas interferências que a gente faz na cidade, ora as qualifica muito e ora também pode desqualificar, né? Então, eu acho que isso é uma ferramenta importantíssima para nós arquitetos, de maneira geral, especialmente aqueles que estão ou na pesquisa ou fazem do seu dia a dia a construção da cidade. Eu acho que isso é muito importante. Vocês estão de parabéns. Obrigada, Baião. Essa plataforma, na verdade, é isso que a gente gostaria de deixar como último registro aqui. Ela está ancorada nessa instituição e ela é de todos nós, né? Assim, eu e Lincoln, obviamente que a gente sempre teve essa ideia de fazer um trabalho que pudesse abrigar, reunir, né, essas questões todas. E por que Volta Redonda? Volta Redonda porque nós trabalhamos aqui, o GB e o curso de arquitetura estão aqui, né? Então ela centraliza uma série de atenções nossas, né? Mas, obviamente, que quando a gente coloca aqui, abriga Volta Redonda aqui, na verdade, você sabe bem, né? O nosso interesse é que seja rizomático, que o Vale esteja aqui também, a gente esteja falando da nossa região, né? Que a gente esteja, de certa maneira, tratando Volta Redonda como uma experiência e como um exemplo, como vamos dizer assim, como uma fonte, como objeto da discussão, mas a gente está falando, quando fala dela, fala dos vários entroncamentos que chegam até ela, né? Como diz o João, todos os caminhos levam a Volta Redonda, porque hoje ela é a centralidade urbana. Naquele seminário que fizemos, a gente percebeu esse rizoma, né? Foi esse assim... rizoma, Então, a ideia é que ela possa realmente conversar com várias dimensões, com vários interesses. Esse território imediato do entorno dele, que é a região, é indispensável, é indissociável dele. É indissociável. É claro que ele é o chamamento, Volta Redonda é o ponto, e eu até discuto que ela é uma centralidade no nosso assunto, porque ela até fisicamente, ela é a centralidade hoje, essa centralidade para ser, em termos geográficos mais apurados aí, seria a região funcional Volta Redonda Barra Mansa, né? E Pinheiral, né? Que até do ponto de vista histórico, né? Exato, né? Mas a gente fala em centralidade porque é o ícone que chama, porque é o projeto moderno, é o projeto ela convoca. Que requalificou a região, que trouxe uma nova vocação para a região. É só isso, mas aí o nosso olhar aqui não pode ser circunscrito à fronteira de Volta Redonda, não dá, é impossível. No mínimo sul-fluminense, se não for mais. Isso mesmo. Lincoln, André, desculpa, eu estou desesperado aqui, que eu tenho que estar na sala. A gente vai estar também agradecendo, né, a presença de todo mundo que está aqui, que recebeu o convite, que se dispôs a estar aqui conosco para esse momento tão fraterno, tão importante para nós, para o curso de arquitetura, né, professora Ione? Para o GB, eu tenho certeza, professora Lúcia Costa. Então, agradecimentos mesmo, e o desejo de que vocês entrem lá, né, façam uma varredura sobre o que está depositado lá, já está, e deixem lá seus contatos também, para que a gente possa dar dinâmica desde esse momento inaugural, né? Que é o que a gente deseja, que seja um trabalho profícuo, e a gente sabe que se ele não tiver, né, a abrangência que a gente sabe que ele pode ter, por conta de todas as questões da realidade nossa e da vida cotidiana, ele já vai ancorar, né? A gente vai dar o recorte necessário, né, para ele, porque ele já é muito importante para a pesquisa e o conhecimento desse lugar e da sua vizinhança, né? Beleza? É isso. Vamos nos despedindo, né, Lincoln? Muito obrigada, gente. Obrigada. Eu não sei se os outros pesquisadores chegaram, mas a gente não teve tempo de certa maneira, esperar,
né? Por conta da hora do encontro marcado, né? Obrigada, professora Lúcia. Eu que agradeço. Grande beijo para vocês, tá? Grande beijo Até o próximo ano, até a próxima convocação. Tá, vamos lá, vamos nessa. Vamos juntos. Renatinha, Feliz Dia dos vou parar a Arquitetos gravação, urbanistas. né? Muito bom. Boa noite. Boa noite, gente. Tá no... Boa noite. Vou parar aqui a gravação. Boa noite.